Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. E hoje vamos falar sobre ser ou parecer. Nesse bate-papo, vamos examinar Romanos capítulo 2 e poderemos avançar na compreensão da motivação que levou o apóstolo Paulo a escrever esta belíssima carta aos irmãos romanos, cuja igreja Paulo só conhecia por ouvir falar. Creio que nesse bate-papo ficará demonstrada a preocupação do apóstolo quanto à urgência de pregar o evangelho aos gentios. Fazendo muitas referências ao Velho Testamento, o apóstolo Paulo esclarece como os judeus do seu tempo negligenciaram o Messias e, consequentemente, a tão grande salvação. Por outro lado, Paulo mostra que os gentios haveriam de receber as boas novas e não estariam obrigados a se submeter às tradições judaicas. Então, examinando Romanos capítulo 2, observamos que Paulo coloca no mesmo nível diante de Deus os judeus e os gentios. Agora, para podermos avançar neste estudo, é necessário que você, por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 2. E examinando o primeiro versículo de Romanos, capítulo 2, você entenderá, como demonstrado por Paulo, que a justiça de Deus se aplica segundo o procedimento individual de cada um, na medida do conhecimento e do senso de honestidade de cada pessoa. E nesse primeiro versículo somos advertidos sobre os julgamentos que fazemos, sempre apontando o dedo acusatório, porque com o juízo com que nós julgarmos, seremos julgados. E com a medida em que tivermos medido, nos hão de medir a nós, conforme Mateus capítulo 7, versículo 2. Por fim, Romanos 5, versículo 12, deixa claro que todos pecaram. E a causa está explicada em Romanos capítulo 13, 24, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Assim não resta dúvida de que por herança todos são gerados em pecado e, portanto, já estão condenados. Daí a urgência que Paulo transmite, alertando o dever de compartilharmos as boas novas do Evangelho a toda a criatura de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos para o nosso Mestre. Destaco, mais uma vez, que Paulo, como já vimos em Romanos capítulo 1, versículos 14 a 16, fez uma declaração impactante quanto a isso. Ele disse: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, disse o apóstolo Paulo. Então gravemos nos nossos corações: o Evangelho do nosso Senhor e Salvação, do Salvador Jesus Cristo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não para todos, de todo aquele que crê. A mensagem em Romanos capítulo 2, de 1 a 5, é autoexplicativa. Ou seja, Paulo está indagando: você que diz que não se pode furtar, furta? Que não pode adulterar, adultera? Essa mensagem mostra a importância do título do nosso bate-papo: ser ou parecer. Paulo escreveu aos Romanos para apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e os crentes gentios. São tratadas nessa obra as questões dos judeus e gentios e seus papéis interconectados na história relacionada ao pecado, à justiça e ao juízo de Deus, ao recebimento da justificação somente mediante a fé, sem as obras, e à santificação, que conduz à glorificação, a qual ocorre mediante a dependência do Espírito Santo. E como cristãos judeus e gentios devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Ambos devem ser e não parecer cristãos. E no capítulo 2, Paulo desmascara aqueles que se dizem judeus por causa do seu nascimento e não porque seguem e praticam a lei que Deus deu ao povo. Ao transgredirmos a lei, nos tornamos pecadores e não há distinção. Se a circuncisão era o sinal de que pertencíamos à família da aliança, da antiga aliança, ela somente teria valor se eu fosse não apenas mero observador da lei, mas praticante. Não praticando a lei, a minha circuncisão não vale nada. E naquilo que condeno meus irmãos e faço o mesmo, torno-me reprovável.
É o caso daquele que se diz de Cristo, tem a salvação eterna nas mãos, mas despreza aquele que disse para sermos santos, ou seja, despreza o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. De que vale para a nossa salvação se vivermos impiamente? Paulo chega a falar como Tiago, que disse que a nossa fé sem as obras não serve para nada. E como vimos, cada um, a seu próprio modo, tanto judeus como gentios, são pecadores e permanecem sob o juízo divino. E a necessidade do evangelho se dá pelo fato de todo mundo ser culpado diante de Deus. Tendo demonstrado que os gentios eram culpados por rebelião contra a revelação de Deus na natureza, Paulo então se voltou para o pecado dos judeus. E em Romanos 2, capítulo 2, versículos de 1 a 16, Paulo concluiu que eles eram indesculpáveis, principalmente no dia em que Deus resolver julgá-los. No que se segue, Paulo passou a uma representação imaginária de um grupo de pessoas real e identificável, embora os judeus sejam mencionados de modo específico em Romanos 2 e versículo 17, mas Paulo provavelmente já os tinha em mente muito antes. E eles concordavam, os judeus, com a declaração de Paulo sobre a ira de Deus. No entanto, presumiam que estavam fora dela. Daí a severa advertência de Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas a natureza dessa presunção, se não sua forma específica, não estava limitada aos judeus. E nesse contexto, o apóstolo creu nos princípios do juízo divino que se aplicam a todas as pessoas. E Paulo mostra que o juízo, além de trazer juízo e ruína que leva à morte todos os pecadores impenitentes, conforme Romanos 2, 8 e 9, também o juízo é segundo a verdade, como está em Romanos capítulo 2 e versículo 2, é materializado pela justiça, como está em Romanos capítulo 2, versículo 5, é segundo as obras, como está em Romanos capítulo 2, versículo 6, é de natureza imparcial, como nós vemos em Romanos capítulo 2, versículo 11, e é executado por meio de Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre, como vemos em Romanos capítulo 2 e versículos 16. O capítulo começa com a palavra indesculpável. Paulo desmascarou aqueles que, embora concordassem com sua exposição sobre a ira divina contra os gentios, como está em Romanos 1, 18 e 32, supunham ter imunidade pessoal ao juízo de Deus, presumidamente por não serem gentios, mas filhos de Abraão. Paulo mostra que esse juízo é universal, e essa culpabilidade se devia ao fato de praticarem as mesmas obras reprovadas pelas quais vieram o juízo e a ira divina. Por mais diferentes que judeus e gentios possam ter sido no mundo antigo, os rumos básicos de suas deficiências imunológicas ao pecado não eram radicalmente diferentes. O juízo de Deus é segundo a verdade. Uma ligação com Romanos 1 e 18 mostra que o juízo e a ira de Deus se manifestam sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E está baseado, o juízo de Deus, na realidade da reação da pessoa a ele, e não em outras considerações. E essas pessoas se recusam a reconhecer a bondade de Deus, a reconhecer que a bondade de Deus tem a intenção de produzir constrangimento pelo pecado e produzir uma separação de Deus. E elas desprezam a função da bondade divina e, desse modo, mostram desprezo para com o próprio Deus. Pelo contrário, acumulam a ira do nosso Deus e nosso Pai. E a presunção religiosa é difícil de suportar. E aqueles que resistem à graça de Deus aumentam a própria culpa, ainda que protestem a inocência. O acúmulo da ira aponta na direção de uma punição eterna, proporcional. E dos versos de Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 10, podemos perceber que o que colherá cada um será segundo a sua obra, segundo o seu próprio procedimento. O julgamento será proporcional ao que as pessoas foram e que fizeram, como está em Romanos capítulo 2, versículo 6. Nesse ponto, Paulo está negando o que havia enfatizado em outras passagens? Evidentemente que não. A salvação é um dom e não uma recompensa, como vemos em Romanos capítulo 5, versículo 17 e capítulo 6, versículo 23. Pessoas justas que fazem boas obras serão salvas, porém não com base nas obras. De fato, todos os que têm guardado a fé demonstram sua fé pelas boas obras e procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade, como está em Romanos capítulo 2, versículo 7.
mas só serão salvas pela graça de Deus e pela habitação interior do Espírito Santo nos corações, como vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 13. O mérito que faz jus à salvação deles é unicamente Cristo, nosso Senhor, como vemos em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 e Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15. Todavia, as recompensas eternas dos crentes corresponderão diretamente às suas boas obras, como vemos em Marcos capítulo 9, 41 e Lucas 19, 16 e 19. Quanto maior for o número de boas obras que um crente fizer durante a sua vida, maiores serão as recompensas eternas. Já os incrédulos são facciosos, como vemos em Romanos capítulo 2, versículo 8, pois não honram a Deus. Além disso, enquanto a salvação é segundo as boas obras de Cristo imputadas aos crentes, o julgamento dos incrédulos será baseado nas suas próprias obras pecaminosas, como vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Separado da graça de Deus, só existe um veredito possível ao judeu primeiro e também ao grego, como está em Romanos capítulo 2, versículo 10 e capítulo 1, versículo 16. E o veredicto só pode ser este: culpado. Isso porque com Deus não há acepção de pessoas. Entre os seres humanos, se alguém quiser se reconciliar com Deus, não dependerá da etnia ou de qualquer distinção natural ou que tenha desenvolvido durante a sua vida. E essa questão de obras, de fé, de praticar, de fazer ou não fazer, isso confunde um pouco. Por exemplo, como devo glorificar a Deus por não adulterar, quando quem não adultera sou eu? Só há um jeito de não adulterar e o nome de Deus ser glorificado: não adulterando. No entanto, não posso levar as glórias disso, nem demonstrar orgulho diante de Deus com os meus feitos. Então, não sou eu quem não adultera, mas a graça de Deus em mim que me faz não adulterar. E se não fosse a graça de Deus, não teria como ser exitoso ao resistir às tentações. Já não sou eu, mas a graça de Deus em mim. Não sou eu que faço ou deixo de fazer, mas a graça de Deus que me conduz a fazer ou não fazer alguma coisa, e o mesmo se dá em relação ao pecado. Trataremos desse tema quando examinarmos mais profundamente esse assunto em Romanos capítulo 5 a 7. E também esperamos deixar isso ainda mais claro à medida que avançarmos nesses nossos bate-papos em Romanos. O instinto natural de autodefesa do judeu, que é diferente do gentio, era apelar para o fato de possuir a lei de Moisés. A implicação quanto a isso seria a de que Deus faz acepção de pessoas, como está em Romanos capítulo 2, versículo 11. Sendo o papel da lei um dos temas principais de Romanos 3, 27 a 31, Romanos 4, 13 a 15, Romanos 5, 13 a 15, Romanos 6, 14 a 15, Romanos 7, de 1 a 25 e Romanos 13, versículos 8 a 10, aqui, na primeira consideração de Paulo sobre o assunto, ele mostrou que o que agrada a Deus não é o conhecimento da lei, mas a obediência à vontade divina revelada na lei. Todo aquele que pecar sem a lei, diz Paulo, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado, como vemos em Romanos capítulo 2, versículo 12. A lei aqui se refere à lei de Moisés, o eterno testamento moral de Deus resumido e aplicado a Israel nos 10 mandamentos, como vemos em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 17, e Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 22, em outras legislações também citadas no Pentateuco. Quando o apóstolo Paulo fala de pecar sem a lei e sem a lei perecer, ele está fazendo uma referência a uma consideração anterior sobre como os gentios são julgados de acordo com a violação deles da luz da natureza, como vimos já no nosso papo anterior, em Romanos capítulo 1 e versículos 18 a 32. E quando Paulo fala de pecar com a lei e com a lei perecer, está apontando para os judeus que haviam recebido a revelação especial de Deus por intermédio de Moisés. Eles serão julgados segundo os padrões da revelação especial que receberam. E por isso, receberão um juízo muito mais severo do que as pessoas que não conheceram a lei de Deus. Ou seja, Deus fará completa justiça, pois Ele é justo, o único justo e o Pai de toda a justiça. Ninguém pode ser justificado com base na justiça pessoal, mas pela presença universal dos padrões morais, porquanto
tendo vários níveis de esclarecimento e do senso universal de obrigação a tais padrões, que não podem ser ignorados, terão, evidentemente, o seu julgamento agravado. Isso é evidenciado pelo fato das pessoas terem dado crédito às suas consciências, como vemos em Romanos capítulo 2, versículo 15, e pelo correspondente sentido de auto-julgamento que possa existir, ora nos acusando, ora nos defendendo. Os segredos dos homens serão julgados por meio de Cristo Jesus. Romanos 2:16. Porque foi posto nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todo o julgamento, como você pode conferir em Mateus capítulo 7, e versículo 21 e 23, capítulo 25, versículos 31 e 33, João capítulo 5 e 22 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E o julgamento por Jesus, fique certo disso, será infalível, penetrando até os segredos mais profundos dos homens. Nada ficará encoberto aos olhos do justo juiz, como vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 13. Nem ainda será possível alegar ser injusto o julgamento dos seres humanos confrontados com o padrão divino, já que a pessoa a quem eles devem prestar contas é o nosso Mestre Jesus Cristo. Isso de acordo e conforme o evangelho que Paulo estava pregando, e é o mesmo evangelho que nos traz agora e que nos faz pregar também com ele. É o que Paulo pregava. E onde o julgamento do pecado faz parte desse evangelho que nós estamos pregando. Porque os justos não podem receber suas recompensas eternas até que os ímpios tenham sido julgados e aniquilados. Em Romanos 2, 17 a 29, Paulo fala dos que levam o nome de judeu e se apoiam e se orgulham na lei. O apóstolo Paulo falou explicitamente sobre a reivindicação dos judeus por privilégio especial, tratando em detalhes esta posse da lei em Romanos 2, 17 a 24 e sobre a circuncisão em Romanos 2, 25 a 29. Quanto à lei, Paulo defendeu com determinação a declaração de Romanos 2 e 1, de que os judeus eram culpados dos mesmos pecados pelos quais condenavam os outros. Quanto à circuncisão, ele argumentou que a mera circuncisão exterior é insignificante comparada com a circuncisão espiritual do coração. E Paulo fez uma lista dos privilégios que os judeus julgavam ser superioridade diante dos outros. Isso se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 17 a 20. Você pode ver que as responsabilidades correspondentes aos privilégios nunca foram cumpridas pelos judeus. E Paulo especificou os mandamentos contra o adultério, a idolatria e o furto em Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5 e 14 a 15. E assim, Paulo expôs a hipocrisia de muitos judeus da sua época, os quais condenavam os gentios como pecadores, mas falhavam em admitir que eles mesmos pertenciam à mesma categoria de pecadores. O argumento de Paulo se dirige ao ponto mais alto em Romanos capítulo 2, versículo 25, quando fala da circuncisão. E ele mostra que a condenação resulta do fato de não responder obedientemente à revelação, seja ela de qualquer espécie. Porque os judeus tinham transgredido a lei mosaica em particular, esvaziando a circuncisão do seu significado real. E o apóstolo Paulo reconhecia os privilégios da circuncisão, como está em Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2 e capítulo 4, versículo 11. E da descendência natural de Abraão, como vemos em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Porém, a circuncisão física havia sido criada para simbolizar a necessidade da fé salvadora, como você pode conferir em Romanos capítulo 2 e 25 e Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Em virtude disso tudo, quem afinal era de fato judeu? A circuncisão física confirmava a condição de membro de alguém na comunidade da aliança israelita. Ela, a circuncisão, levava a um contato vital com as promessas pactuais de Deus com Israel, ainda que a circuncisão sozinha não assegurasse o destino eterno de ninguém. O recebimento da herança oferecida nessas alianças dependia da fé, e não de cerimônias ou de mera submissão exterior. A conclusão de Paulo, embora chocante para os judeus a quem ele se dirigia, tinha fundamento no ensino do próprio Antigo Testamento. Mas quanto a nós, cristãos, você pode conferir em Romanos 9, 6 a resposta ao nosso tema inicial. Nem eram judeus,
nem circuncisos os que eram fisicamente, mas principalmente os que obedeciam de fato e de verdade à lei de Deus. Em suas próprias palavras, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é aquela que é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. E dessa forma, para esses últimos, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí está mais um passo na direção do conhecimento que poderá evitar que você, como cristão, caia no mesmo laço dos judeus. Você decide ser ou parecer. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Por favor, me ajude a divulgar a palavra da verdade, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal do YouTube. Ok. Graça e paz. Eu te amo. Fica na paz. Amém.